Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. O que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, cante. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, oh, que abriu o mar vermelho, e ao seu povo fez passar, o que da rocha água viva fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Oh, meu Deus, faz estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos surdos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Ele é o mesmo hoje, sempre será. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. Aplaude ao Senhor e glorifique, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Aleluia, Deus. Tu és o Deus impossível, Pai. Grande, 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 grande é o Teu nome. Oh, aleluia! Tu és grande, Senhor. Tu és grande, ó Deus.
nosso coração louva ao teu nome, ó Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, digno de todo. Tua igreja te adora, ó Pai, pois tu és santo, ó Deus. Grandioso é o teu nome, ó Senhor. Quão grande és tu, ó Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande, grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, o que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante só, igreja, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu e agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno. Grande, 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 grande. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, ao teu lado eu quero estar. A morte é real, mas o céu é o meu lar. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando em uma voz. Aleluia. Cante, poderoso, poderoso, o grande eu sou, que é digno e não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Perto quero estar do teu coração, amando todo mundo, mas não a escuridão. Quero ver ossos secos reviver, cantando em uma voz. Aleluia, aleluia. Santo, santo, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Declare isso com toda a sua força aqui. Montanhas tremem por ti, demônios vão fugir na menção deste teu nome, Rei de majestade. Não há poder no inferno ou quem já aguentou o peso, a glória ou a presença deste grande eu sou, do grande eu sou. Do grande eu sou, o grande
montanhas tremem, demônios vão fugir. E na menção deste teu nome, Rei de majestade, não há poder no inferno ou quem já aguentou o peso, a glória, a presença deste grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. Eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, te adoramos, Jesus. Aplauda ao Senhor com alegria. Mas abra a sua boca e adore a Jesus, glorifique a Jesus, agradeça a Jesus, te adoramos, Jesus. Tu és grande, obrigado, Senhor, obrigado a Deus. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Continua, Senhor, falando aos nossos corações pela ministração da Tua palavra. As crianças serão ministradas, usa os professores, as professoras, nós que seremos ministrados aqui também. Usa, Senhor, com poder e graça o Teu servo, Pastor Marcos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Traz nesta noite cura, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, graças te damos. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se assente com alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. As crianças podem ir para o ministério. Se você ainda não conhece, é a primeira vez, pode deixar as suas crianças irem aqui nesta sala de 9 a 12 anos, nesta sala aqui. Avisa ali, nesta sala aqui, 9 a 12 anos. E lá nas outras salas, as outras idades. Pastor Marcos Sardinha, sua esposa, pastora Alda, não é isso? Pode vir para cá, mano. Eles são pastores de uma grande igreja em São Paulo, Aliança da Paz, uma igreja em pleno crescimento, com trabalhos maravilhosos, cerca de mais de 1.300 pessoas, e Deus tem abençoado muito eles ali, né? E todo mundo tem uma história, não é? Às vezes as pessoas, né, olham, né, vê uma igreja grande ou vê uma igreja bem arrumadinha como essa e pensa que é fácil, né? Mas tudo tem uma história até chegar lá e não para, né? Continua em nome de Jesus. Então, pastor Marcos, alguns cabelos brancos, meus não, seus. Então, nossos, né? E ele estará ministrando a palavra de Deus. Todo ano eles vêm aqui, não é isso? São amigos e ficam hospedados ali no pastor Rogério, na irmã Betânia. E nós já o conhecemos, né, há algum tempo, pela essa vinda deles e visitação aqui. Filhos, não é isso? Nora, netos, está outro filho ali, vai estar ali tocando. Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Querem recebê-los com alegria? Dá uma salva de palmas bem bonita para eles. Glória a Deus. É bom demais a gente compartilhar, né, do amor de Deus, o que Deus nos ensina, o que Deus nos orienta ao longo da jornada. Parece assim até estranho, você fala, puxa vida, quanto tempo faz que começou o ministério, e de repente quando você olha, você já está pregando há 20 anos, aí você fala, nossa, passou 20 anos você falando, mas diz que a palavra de Deus se renova a cada dia, cada manhã é algo novo, e eu falo assim que as pessoas nos ensinam, acho que Deus dá muita gente para a gente conversar, para a gente compartilhar, porque Ele sempre tem algo novo para colocar na nossa vida, para colocar na nossa casa. O pastor Rogério foi uma bênção de Deus, né? A pastora Betânia na vida da gente. Nós fomos parar na casa deles por engano, né? Não era para ir lá, né?
Na verdade, a gente veio, para ir no apóstolo Uriel, na época, e era uma passagem apenas para deixar uma pessoa. E a minha esposa parou, conversou com a Betânia e falou assim, a gente não pode ficar aqui? Aí ela falou, pode, por mim pode, porém, tem uma casa separada lá, separaram uma casa, separaram um carro, deixaram tudo lá para vocês. Vocês são convidados para estar lá, tal. Ela falou, mas eu não posso ficar aqui? Ela falou, não, pode, mas tentando explicar para ela que o convite tinha começado em outro lugar, mas eu acho que foi assim uma determinação de Deus, porque realmente, como costuma dizer aí, né, o pessoal agarrou, né? Agarrou e ficou, e a gente começou a andar juntos, e a cada vez que eu venho para cá eu aprendo mais alguma coisa, aprendo com o pastor Rogério, pastor Salmão, o pessoal aqui tem ensinado, talvez com muito carinho, o que nós podemos e o que a gente ainda tem por fazer. Às vezes a gente pensa que já sabe tudo, e de repente a gente olha para o lado e a gente fala assim, nossa, isso aí ainda não estou fazendo bem, ainda tem algo. Quando eu vi aqui ele chamando todas as crianças e posicionando para todos, a gente às vezes faz isso, mas quando a igreja começa a crescer muito, a gente parece que perde um pouco o toque, o sentimento do povo. E eu comecei a me sentir realmente devedor naquela hora. Falei, peraí, eu enviei, foi gente para a África, foi gente para alguns estados do Brasil, mas eu já lutei mais do que eu estou lutando e eu estou devendo. Eu preciso me mover mais, porque eu sei que posso mais. Tem lá as 1.000 e tantas pessoas lá, passam muitas crianças por lá na EBF, muita coisa, mas a gente sabe que cada dia a gente pode fazer um pouco a mais. A gente pode buscar um pouco mais. Então, quando eu venho para cá, eu acho que esse momento de reflexão, de parar um pouquinho, porque lá a pauleira né? O pessoal pega a gente de manhã, larga a gente 2 da manhã, 3 da manhã, tem uma reunião de obreiros das 11 às 2h30 da manhã de terça-feira, porque eles trabalham também, não pode de dia, e isso faz você às vezes não enxergar tudo que você tem para enxergar. Então, quando eu parei, comecei a pensar e vi hoje aqui ainda isso, eu falei assim, não, peraí, eu tenho que voltar e fazer algo mais. Tem algo que eu ainda posso fazer, ainda tem coisas que dá para fazer. Nós temos mais de quase 300 obreiros, e você começa a dizer para eles o que fazer, mas muitas vezes você não dá aquele empurrão todo que você pode dar. Você deixa eles fazendo. E eu senti assim, está na hora de voltar para ficar um pouco mais lá no meio, para realmente agarrar, como diz o touro à unha, como era antigamente, como foi no começo. Quando abriu o ministério e tinham só 20 pessoas. E os 20 ainda eram colaboradores que estavam ajudando, ou seja, tinha 2 pessoas membros só. E aí você fala assim, como é que chegou nesse número aí? Não sei, foi passando, foi correndo, entraram alguns, saíram outros, fomos para alguns lugares, viajamos para muitos outros lugares, pregamos em muitas igrejas, mas você começa a se acostumar. Fala para a pessoa do lado, não se acostume. Exija de você o que Deus pode te dar. Exija de você o que Deus tem promessa para você. Deus tem coisas tremendas para acrescentar na sua vida, e talvez você comece a achar assim, pô, já fizemos isso, já fizemos aquilo, já compramos a casa, já trabalhamos, já geramos filhos, mas o nosso Deus não para. Ele tem coisas novas todos os dias. Ele tem estruturas novas todos os dias. E nós estamos perdendo algumas possibilidades. Por isso eu coloquei aqui como tema, procura-se homens em que haja o Espírito de Deus. Repete comigo, procura-se homens em que haja o Espírito de Deus. Achar pessoas, a gente acha muitas, mas em que haja o Espírito de Deus é uma manifestação diferente. Eu acredito que Deus, Ele quer realmente mover a tua vida para dar a você uma condição diferenciada, fazer de você uma pessoa a mais. Quando Jesus estava para subir para o céu, lá em Lucas 24:49, ele fala assim, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós às vezes nos tornamos crentes,
aprendemos até quem é Jesus, ouvimos falar muitas coisas que foi feito por aí, mas não temos permitido que o poder de Deus mova a nossa vida. É excelente. O próximo trabalho que está vindo, 40 dias de jejum, buscando mais e mais a manifestação do poder, daquilo que o Senhor tem para acrescentar na nossa vida. É muito mais comum hoje, quando alguém conta para você que tem uma dor de cabeça forte, ou que tem algum problema, você contar para ele qual é o médico que você visita, do que você dizer para ele: eu tenho um pastor que quando orar por você, milagres vão acontecer e essa enfermidade vai sair. Ou, até mais, você mesmo ser a pessoa que vai impor a mão, que vai determinar e que vai acreditar que os sinais de Deus ainda são os mesmos, estão à disposição. Nós muitas vezes começamos a olhar para isso e ouvir: olha, fica aqui até que você seja revestido de poder, ou seja, busque essa manifestação, porque conhecer a salvação é o princípio, mas ele ainda tem algo a mais a acrescentar. Mas por quê? Se eu já estou salvo, o que mais eu posso querer? Ele diz: manter a salvação, não apenas receber, mas manter. Eu posso ser uma pessoa que tem alguém que me ama, que me dá um belo carro, um carro maravilhoso, um carro que tem todos os equipamentos, um carro poderoso, mas se eu receber aquele carro poderoso, maravilhoso, bonito, que todo mundo quer, caro, e eu não souber dirigir, mais adiante eu vou acertar alguma coisa, vou bater em alguma coisa, vou ser pego pelo policial, alguma coisa vai acontecer. Eu posso receber a salvação, pela graça sois salvos, mas eu manter a salvação entra numa dimensão, numa estrutura que é mais profunda, que é ser cheio da presença de Deus, que é receber o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida e mudar a minha vida. Em Atos 1 ele fala isso, ele dá uma direção, qual é a qualificação do poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até onde? Os confins da terra. Não há lugar, não há espaço, né, que possa reter aquele que é escolhido, separado de Deus, aquele que é chamado de Deus, como a irmã declarou: enviar. Por que enviar? Porque nós não temos limites. O nosso Deus é o Senhor de todos os lugares e pode todas as coisas, e eu preciso usufruir desse poder, dessa manifestação. Eu preciso assumir esse posicionamento, porque isso agrada o coração de Deus. Separou os 12, preparou os 12, aqueles 12, depois ele falou, mandou 70, de 2 em 2, depois foram os 500, depois foram os 3.000, 5.000, e foi multiplicando, e nós estamos aqui. Alguém aceitou o envio, alguém aceitou esse formato de crer no poder, de receber o poder, de viver o poder, de não simplesmente conhecer, mas executar, colocar em prática. E hoje nós estamos precisando começar a mudar a estrutura da nossa visão. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que lá no Velho Testamento dizia que todo juiz, que todo profeta, que todo sacerdote, que todo rei, todos aqueles que iam fazer uma grande obra para Deus, recebiam uma unção, um azeite na cabeça, e junto com ele a manifestação do Espírito de Deus. E isso trazia ali uma formatação diferente. Eles eram capacitados. Diga, capacitado. Essa capacitação não vinha simplesmente para ele ser mais bonito, ou para ele ter roupas mais interessantes, mas essa capacitação vinha para ele conseguir executar exatamente aquilo que Deus havia proposto. Deus havia proposto coisas tremendas e colocava na mão, como colocou na mão lá de Abraão, colocou, de repente a gente fala de Isaac, de Jacó, e foi andando em cada um daqueles profetas, e você percebe que a continuidade dos profetas era um ungindo o outro, e transferindo uma unção, uma autoridade, poder. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que o Senhor quer que nós venhamos a fazer coisas
tremendas, coisas grandes, coisas poderosas. Que a sabedoria não seja uma sabedoria voluntária, apenas a escola. A escola nos dá grande mudança, grande estrutura. Mas imagine você pegar alguém que vai além, que sai das coisas naturais para entrar nas coisas sobrenaturais. Imagina alguém que quando vai pedir alguma coisa faz como Salomão. Senhor, eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do seu povo. Eu quero sabedoria para dirigir o seu povo. Ele não precisou pedir dinheiro, ele não precisou pedir nada mais, porque a sabedoria que ele estava pedindo, ela influenciaria em todo o restante. Ela mexeria com toda a estrutura. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos uma coisa, que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor sempre falou de poder, sempre indicou que o Espírito Santo de Deus era importante e que esse Espírito de Deus fazia diferença quando ele era encontrado. Deixa eu ler para você aqui, Gênesis 41, versículo 33, ele diz assim: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, tome a 5ª parte da terra do Egito, 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que existem algumas características que elas estão contidas dentro da vida de alguém que recebe ou que tem a manifestação do Espírito de Deus. E eu separei 5 nessa palavra, 5 características de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Primeiro, a humildade. Olha, em Gênesis 41, 33, fala: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Era um momento em que ele acabava de revelar a Faraó o sonho dele, deu para ele aquilo que era. O orgulho poderia ter tomado parte da vida dele, ele poderia ter aproveitado aquele momento e, pensa bem, estou trazendo uma tremenda revelação. Aquela hora a pessoa está queixo caído, aquela hora Faraó estava olhando para ele como alguém tão especial, e ele naquela hora poderia realmente, olha, eu estou mostrando a saída, eu estou dando a direção, mas aquela sinceridade, aquela humildade, associadas, tocaram o coração de Faraó, fizeram ele parar para ouvi-lo, porque ele estava acostumado a lidar com pessoas que talvez até fossem inteligentes, talvez fossem até importantes, mas sempre tinha uma negociação. Esse não. José chega nele, conta para ele, dá para ele aqui a orientação: previna-se de um homem entendido, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Deu para ele uma direção e não pediu nada. Ele era até então detento, ele estava até então no cárcere, ele tinha até então uma vida que não era uma vida tranquila daquele momento, mas ele tinha dentro dele uma convicção: eu sei quem eu sou, eu sei ao que fui chamado, eu tenho um projeto no meu coração. Por isso, todas as dificuldades que ele passou na vida dele, nenhuma delas tirou ele da presença de Deus. Por quê? Porque dentro dele havia a manifestação do Espírito de Deus. Por isso a dificuldade vinha, mas não parava, não bloqueava, não impedia de ele continuar. Por isso, naquele momento, ele trouxe a revelação através do Espírito, mas ele não se sentiu dono de Faraó,
nem se sentiu dono da situação, nem quis tirar proveito daquele momento. O orgulho ficou fora. Toda a necessidade pessoal ficou fora, para dar honra a Deus, ao Todo-Poderoso, aquele que realmente era o seu Senhor. Ele não era melhor porque ele tinha aquele dom. Ele era apenas alguém que recebeu a manifestação. Humildade é uma característica muito forte de quem é cheio do Espírito Santo. Ele sabe que ele não é nada e que Deus é tudo. Ele sabe que ainda que ele tivesse com os bolsos cheios de dinheiro, isso não é nada para ele. Ainda que ele dirija uma igreja grande, ou uma empresa grande, ou tenha muitos amigos, ou seja dono de grandes carros, isso para ele não é nada. O importante para ele é que ele está dentro da vontade de Deus, está sendo ousado na vontade de Deus. Por isso, ser humilde é uma característica muito forte. Segunda característica, se preocupa com o bem-estar dos outros. Ele tem isso nele, de estar sempre olhando pelos outros e avaliando. Quantas vezes você encontra missionários, pastores e outras pessoas que trabalham pela obra, que às vezes não estão bem, mas ele nunca se nega a orar ou abençoar as outras vidas, porque ele sabe que a base do chamado dele está em restaurar vidas, em transformar vidas, e que até a bênção para vir na vida dele, passa primeiro por Deus estar se alegrando com ele, e Deus se alegra com aquele que olha pela sua obra, pelos seus queridos, pelos seus filhos, pelos seus amados. E ainda que nós julguemos muitas pessoas, aquele lá não é de Deus, aquele lá, mas o Senhor criou o ser humano, e o espaço no coração dele é para ele ser transformado, para ele ser restaurado, e ele também foi chamado para morar no céu. Ainda que ele não queira ir, ele foi chamado, né? É uma escolha dele, mas ele foi chamado. Ele também tem, se ele aceitar, se ele mudar, ele também tem. Então, na visão de Deus, o que mais agrada o coração dele é quando você se preocupa com as outras pessoas. E se ele é cheio do Espírito Santo, olha aí, faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem toda a comida destes bons anos, que venha montão de trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O que ele estava declarando? Não era que a terra não pereça de fome, ele estava falando de cada morador do Egito, de cada pessoa. Quantas vezes a gente se preocupa conosco, esquece dos outros. Ele estava, inclusive, como eu disse, saiu do cárcere. Talvez, se fosse eu, se fosse você, a gente pensasse diferente. Eu preciso arrumar uma maneira de pedir a minha libertação, eu preciso arrumar uma maneira de conseguir uma boquinha. Mas ele ali estava dizendo assim: você vai guardar a comida nesses 7 anos, para que o povo do Egito, ele era hebreu, o povo era do Egito, quer dizer, nada a ver. Ele não ia ter a misericórdia daquele povo simplesmente pela, vamos dizer, pela religião ou pelo conhecimento, não ia ter. Mas ele tinha dentro dele o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus traz amor pelas pessoas, misericórdia pelas pessoas. Uma árvore que é frutífera e não dá fruto, qual a utilidade dela? A Bíblia diz que corta e joga ao fogo, é inútil. E um ser humano que se converteu ao cristianismo, mas não gera vidas, não dá frutos. Complica a nossa vida, não complica? Espera aí, eu sou crente, eu venho à igreja, eu tenho a liberdade de convidar um vizinho, um amigo, alguém, mas eu falo assim: eu já convidei uma vez, mas ele não foi, deixa ele para lá. E aquela pessoa lá, ela é muito encrenqueira, muito chata, e meu irmão, eu tenho lá mais ou menos 30% dos meus colaboradores são alguma coisa de não muito bom. Falando 30 para não chegar aos 50. Tem um pastor lá que era desmontador de carro e outras coisas mais. Se eu for contar, só a pessoa da pesada mesmo. Mas o pessoal falava: você tem certeza que você vai mexer com ele? Vou mexer com ele.
Mas veja bem, veja, o mesmo Deus que abençoa aquele bonzinho, Ele também liberta aquele ruinzinho. E nós vamos ver isso pessoalmente. E quando você começa a ver, vir um e trazer o outro, não, eu vou falar para o meu amigo, aí a pessoa vem só para ver. Nas nossas células, aparecem às vezes situações pesadas. Gente entra às vezes lá, porque são em lugares, algumas são em lugares meio pesados, entra gente com as armas na mão, passa na frente, assim no corredor, porque são lugares, às vezes tem 4 casas no mesmo corredor lá, e o irmão que está ministrando a palavra, ele dá uma olhada e faz de conta que não viu. As pernas tremem, mas ele não viu. Sabe, ele continua lá e tal, e vambora, aí daqui a pouco chega alguém lá, traz um desses daí, o sujeito põe a arma em cima do balcão, e fica ouvindo a palavra, daqui a pouco está de joelho, aceitando a Jesus. E aí quando você vê isso, nós entendemos que o amor de José aqui, era declarado, eu não sou melhor que eles, o que o meu Pai, o meu Deus quer, é que eu esteja aqui, livrando, liberando, transformando essas vidas. Se posiciona como uma estratégia para salvar todo o reino. Primeiro, salvando as pessoas de morrerem de fome. Segundo, estabelecendo o faraó como centro do projeto. Terceiro, entrega a faraó a honra de salvar o povo dele. Olha que característica. Ele estava lá, ele podia puxar para ele podia falar, não, eu sei, eu sou. Ele foi dando para faraó toda a condição para salvar o povo, para que o povo não morresse de fome. E isso nós precisamos ter no nosso coração, se preocupar com o bem-estar dos outros. Terceiro, gera confiança nas pessoas. Amado, esta palavra foi boa aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus servos. Tem uma coisa, será que nós somos vistos pelas pessoas aí fora de que maneira? Será que quando alguém tem um problema procura por você? Será que as pessoas têm essa liberdade de ir até você e contar a necessidade dela? Você é uma referência de restauração? Uma referência de uma palavra de transformação? Você é uma referência de que coisas melhores virão assim que conversar com você? Porque, olha aí, todos precisamos, ou todos temos que entender, né, que é bom estar próximo de pessoas que desejam fazer coisas grandes, que não prejudiquem as outras. Porque tem gente que quer fazer coisa grande, mas prejudica alguém. É gostoso você poder saber que pode contar com alguém que não vai fazer nada que possa prejudicar outras pessoas. A visão do Robin Hood não existe, é mentira aquilo. Rouba de um para dar para o outro, é errado. Nós fazemos sim como o Senhor nos explica. Nós não precisamos tirar a enfermidade de alguém para passar para alguém, não precisamos tirar a comida de alguém para passar para alguém, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, um Deus de multiplicação, um Deus de transformação, um Deus de realização. Então Ele tem mais para dar, e não menos. Mas as pessoas precisam olhar para nós e desejarem ir lá para ver o que você está ministrando, o que é que você está falando, o que é que você está fazendo. Ele começou a falar, e aí você começa a perceber. Primeiro José revelou os 2 sonhos de Faraó. Faraó parou, gostou da ideia. Alguém que falou com ele de uma forma clara sobre o que estava acontecendo. José explicou como se deveria proceder com o sonho que havia sido revelado. Poxa vida, contar o sonho foi bom, revelar o sonho, como proceder, foi mais profundo ainda. José fez tudo isso com sabedoria, humildade e segurança, deixando o próprio faraó resolver qual seria o próximo passo. Ele não falou, e você vai ter que fazer assim, senão, não teve o senão. Ele orientou o faraó, você pode fazer assim, 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 mas quem resolve é você. E fala a verdade, é isso que faz muitas vezes a gente ouvir mais as pessoas, quando eles nos contam o que Deus faz, os sinais, as maravilhas, mas deixam a gente parar para desejar. Eu costumo brincar com o pessoal, que eu às vezes conto uma parte da história e deixo a outra esperando, stand-by, só esperando um pouquinho, peraí, dá um tempo. Por quê? Porque ele quer saber o resto, ele quer conhecer o resto.
A gente diz para eles que está acontecendo coisas tremendas na igreja, que Deus está fazendo coisas maravilhosas, começa a contar uma parte de um testemunho e diz para ele, depois fala o resto. E ele vem atrás. Ele quer saber, e o restante? E o que mais? Por quê? Porque ele começa a ouvir você, gostar do que você está falando, perceber que você não está empurrando e desejar o que você tem. Eu quero o que você tem. Eu quero ter os que você recebeu. Eu quero participar desse negócio. Eu quero ter essa provisão também na minha vida. Fala a verdade, irmão. Quantas vezes pessoas chegaram até você e você não usou a palavra, não falou para ela, eu tenho uma saída para a sua vida. Quantas vezes as pessoas estão procurando, eu brinco, no Brasil é muito assim, né? Você chega num médico, em alguma fila lá de alguma coisa, e um começa a contar a vida para o outro. A minha esposa, né, ela, nesse ponto, ela chega no lugar, em 2 minutos eu estou vendo gente contar a vida para ela, e ela começar a dar direção, e dar orientação, e daqui a pouco quando eu vejo, ela está abraçada com a pessoa orando, nos lugares públicos. E eu falo assim, essas são as possibilidades e as chances que Deus dá para todos nós. Ah não, aqui na América é diferente. Por quê? O pessoal não respira aqui? O pessoal não tem coração, não tem pulmão? Sentimento e sensibilidade. Você pode ter certeza que as pessoas têm carência, as pessoas têm necessidade, elas só não encontraram isso. Confiança nas pessoas. Preocupar, como é que eu vou passar a minha necessidade? Como é que eu vou contar a minha necessidade? Hoje o pastor Rogério me socorreu lá no telefone lá. Meu filho tinha comprado um computador e ficou de chegar até hoje amanhã, né? Segunda-feira. E de repente veio lá uma resposta que chegaria na quarta. Na quarta eu já fui embora. Aí eu falei, pastor Rogério, precisa de um super-homem. É o senhor. Vai lá, né? Aí o Superman apareceu aí, né, tal, aquela coisa toda, e ele começou a conversar no telefone. Na metade da conversa dele, eu fiz assim para ele, cancela, deixa para lá, vamos cancelar tudo. E ele fez para mim, espera um pouquinho. E ele começou a conversar. Ele ficou uns 40 minutos. O final era um remanufaturado, né, um computador lá da Apple, mas aqueles que são trabalhados. A mulher acabou passando para ele um computador novo, na caixa, deu ainda de presente o fone de ouvido, pelo mesmo preço. Na verdade, mesmo preço não, ficou $6, acho que $7 mais caro. Mas eu falei assim, como pode uma mudança tão grande? Por quê? Porque ele começou a conversar, a questionar algumas coisas, mas com muita calma. E eu pensando comigo, ele fala muito tranquilo, mas ele com aquela tranquilidade, ele envolveu o quê? Confiança. Ela inverteu, é verdade, vocês fizeram tudo certo, pagaram na hora certa, deram tudo que era certo, e nós não fizemos o que era certo. Você tem razão, peraí, vamos inverter essa situação. Então sai o remanufaturado, traz o novo, te dou de brinde ainda o fone, e aquela coisa, aí você olha para isso e fala, o que aconteceu? Aquela pessoa tinha autoridade para fazer coisas grandes, tinha poder para fazer coisas grandes. Ela não fez no começo, enquanto ela não sentiu confiança. Quando ela percebeu que do outro lado tinha uma pessoa honesta, séria, que tinha feito tudo direitinho, ela inverteu o processo e acabou trazendo a realização. Na América também tem gente precisando de Jesus, também tem gente precisando de socorro, também tem gente precisando de alegria. Nós estamos colocando muito, talvez, no meio daquilo que Deus já colocou, sim. Ele já colocou sim. Se nós entendermos quem é o Senhor da nossa vida, nós vamos entender que Ele é o Senhor de toda a terra. Falou de China, falou de outros lugares, não importa, é o mesmo Deus. Ele está aí querendo fazer o quê? Realizar, transformar e abençoar. Anda. Será que nós estamos dando essa liberdade? Será que de repente a tua igreja está levantando aí células, está levantando aí trabalhos, e alguém diz assim, eita, vai começar mais coisas para a gente fazer? Não é mais coisas?
é a chance que Deus preparou para você ser um líder, para você ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus, para você fazer a diferença. Muitas vezes eu brinco com o meu pessoal, nós temos lá 110 células, eles vêm falar comigo, e eu começo a conversar, eles falam assim: apóstolo, eu não sou pastor. Eu falei: oh, que bom, você descobriu algo. Eu também não sou evangelista, eu também não sou diácono. Eu falei: não, você não é nada disso. Mas você é uma pessoa que recebeu Jesus Cristo no seu coração. Você é uma pessoa que recebeu a manifestação do poder do Espírito Santo no seu coração. E o que é que te impede de levar as outras pessoas a conhecerem o poder que você recebeu? Eu falo: nenhum. Aí daqui a pouco eles vêm lá e começam. Tem 4, agora tem 5, agora tem 10. E não é 10 da igreja, é 10 de gente lá de fora. E começa a crescer. E eles ficam tão alvoroçados, porque eles falam assim: Deus pode usar a minha vida? Alguns brincam, falam: até usou a mula, mas eu não falo isso porque eu acho que é pesado. Mas eu falo assim: pode, meu irmão, se você recebeu a Jesus, você já tem a ferramenta que você precisa. Você tem a salvação. Salvação não se compra, salvação não se troca, salvação não tem controle das pessoas humanas. Salvação vem do Senhor. E quando você reconhece isso, as coisas mudam. 4ª característica: é reconhecido pelos sinais do Espírito de Deus em sua vida. E disse Faraó ao seu servo: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Epa, irmão, só entre nós. Eu não vou pedir para desligar as câmeras, mas vamos conversar entre a gente. Egito, falei Egito, era sinal de lugar de paz, de gente abençoada. Não é assim quando você fala assim: nossa, eu estou no Egito, o que você está dizendo? Tribulação. Está dizendo assim: falta de paz. Ele era o chefe no Egito. Deuses pagãos lá, Ahã e tudo que tinha direito era Deus. Mas ele aqui faz uma formulação que às vezes nós não ouvimos na boca de cristãos. Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Ele reconhece: esse cara não é qualquer um, ele é diferente, ele tem uma característica muito especial. As marcas, os sinais do nosso comportamento falarão muito alto, a ponto de todos perceberem que suas orientações são boas. Porque as nossas orientações, não tem o versículo que diz que a nossa boca fala do que o nosso coração? Quais eram as orientações que estavam dentro dele? De Deus. Ele acreditava em Deus, ele era fiel a Deus. Ele pôde ter sido vendido lá pelos irmãos, foi escravo, a mulher de Potifar quis ter relação com ele, virou aquela bagunça toda, ele foi para a cadeia, mas ele continuava acreditando em Deus. O que ardia dentro dele não era ira, não era mágoa, não era dúvida, não era dinheiro, sei lá o que, não era. O que ardia dentro dele era continuar tendo intimidade com Deus. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a perceber que Faraó viu isso nele, percebeu isso nele. Quando nós entendemos essas coisas, nós falamos: espera aí, se o ímpio consegue enxergar o poder de Deus, por que nós nos guardamos do poder de Deus? Por que nós não procuramos realmente nos unirmos numa visão, numa posição, numa realização que venha de Deus? Naquilo que toca você com poder, que faz você se alegrar. Eu não sou contra. Eu acho que todas as nossas penúrias, as nossas dificuldades, nossas alegrias, nossas dúvidas, a neve, o sol, e todas as coisas que existem foram criadas por Deus, todas elas estão aí para nos servir, estão aí para fazer parte da nossa vida. E nós podemos sim viajar, nós podemos sim tirar férias, nós podemos todas as coisas, mas nós temos que lembrar de uma coisa muito especial: Deus é o Senhor de todos os dias da nossa vida. Toda vez que aparece uma
uma dúvida no meio do caminho, a gente tem que matar ela, colocando Deus em primeiro lugar. Ela apareceu, não sei se vou ou não vou, peraí, vai prejudicar a minha vida? Minha esposa sempre brincava com as crianças em casa. Jesus faria isso? Eles começavam a brigar, começavam a se pegar, alguma coisa, é meu brinquedo, não é meu, vamos fazer o seguinte, vamos conversar de uma forma clara. Jesus faria isso que você está fazendo? Aí eles paravam, ficavam olhando um para o outro. Aí um já tirava a mão, o outro ia saindo, largava, nem olhavam mais para aquilo lá, deixavam lá e ia embora. Por quê? Porque tem horas que nós precisamos fazer as pessoas encontrarem em nós o Espírito de Deus, a verdade do Senhor. Se nós abrirmos o nosso coração, podemos ter bons advogados, contadores, bons médicos, mas haverá uma grande diferença quando, além de serem bons profissionais, ainda forem cheios do Espírito Santo de Deus. O irmão contou, ele foi para a corte através lá da câmera, estava vendo, e de repente, rapidamente, resolveu o seu problema. Manifestação de Deus. Será que nós estamos permitindo Deus se manifestar? Porque tem gente que está bloqueando, está receoso. Não, e se eu falar e não acontecer? Meu irmão, a dúvida é o contrário da fé. Toda vez que você tem dúvida, você não tem fé. Toda vez que você tem fé, você abandonou a dúvida. Agora, não é porque eu falo que tem que acontecer. Não é porque eu acredito que isso não aconteceu na hora, então Deus sempre fará o melhor por você. Pode ficar tranquilo, se naquela hora não aconteceu nada, vai acontecer depois, Ele vai preparar situações melhores, mas você precisa viver essa promessa, né? Eu comecei a prestar atenção, falar, acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus. Faraó tinha muitos conselheiros, mas ele olhou para José. Faraó tinha muitos amigos, mas ele olhou para José. Faraó tinha muitos funcionários, mas ele olhou para José. A nação do Egito era a maior da época, mas ele olhou para José. Você reparou que José, porque tinha o Espírito Santo, era uma referência? Será que a gente não está perdendo a chance de buscar o Espírito Santo? De receber os dons? Não é para ser mais bonito que os outros, mas receber os dons para serem ferramentas na tua vida, para levar as pessoas ao conhecimento pleno do poder de Deus. A transformação. O mundo, né? Ele está à procura de pessoas que têm o Espírito de Deus. E é interessante, porque quando a gente olha para isso, tem pessoas aí fora que eles não são crentes, mas quando eles precisam de um milagre, eles vão na igreja crente e pedem oração. Quantas vezes aconteceu isso comigo, de pessoas que eu trabalhava ainda na época secular, e o pessoal chegava lá e falava, Marcos, você pode colocar em oração o nome de um parente meu que está doente? O médico desenganou, você pode fazer isso por mim? Ele não era crente, por que ele pedia isso para mim? Porque ele sabia que haviam sinais que Deus fazia, e que esses sinais dependiam da oração de alguém que tivesse intimidade com Deus. Será que nós estamos dando essa liberdade? Talvez a gente deixe passar, talvez a gente não preste atenção. Ele vivia no Egito, é verdade, mas ele estava no Egito, mas vivia com o coração em Deus. Você pode estar na América, você pode estar no Japão, você pode estar na China, você pode estar lá no meio dos muçulmanos, como dizem lá, os lugares mais difíceis, mas se o teu coração estiver em Deus, sinais de Deus te alcançarão. A manifestação de Deus te alcançará. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e Ele vai dar essa vitória na sua mão. Quinta e última característica, é leal à sua liderança. Quem tem o Espírito Santo, ele tem lealdade. Lealdade é uma pessoa que ele não se move por momentos. Ele tem um objetivo, ele tem um rumo, ele tem uma razão. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Foi entregue a José autoridade e poder. Tanto ele tinha autoridade constituída por Faraó para mandar em todo o reino, como também ele tinha poder, porque estava com todo o alimento daquela região nas suas mãos.
Meu irmão, você já imaginou o poder que estava na mão de José? 7 anos eles recolheram todo o alimento, e quem determinava quem tinha o alimento, quem não tinha, onde estava o estoque, quem é que controlava, os guardas que ficavam na porta, era José. Nesse momento a gente percebe uma coisa muito, muito, muito importante. Aquelas pessoas com fome poderiam fazer qualquer coisa. Acho que você lembra da palavra. Primeiro eles deram o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, eles deram os animais. Quando acabou os animais, eles deram as terras. Aquele povo passou a não ter mais nada, absolutamente nada. As terras pertenciam a Faraó, os animais que não morreram pertenciam a Faraó, e o dinheiro estava na mão de Faraó. O povo estava zerado, frágil. Aquele momento, se José muda a sua versão e chama o povo para ficar com ele, usando ali de malignidade, tinha acabado. Porque o povo ia dizer: ficar com o Faraó e morrer de fome, ficar com José e ter alimento e viver. Eles iam preferir isso. Mas uma coisa importante, José era cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo jamais tomaria uma atitude que envergonhasse a Deus, porque deslealdade envergonha a Deus. Deus jamais vai olhar para alguém que é desleal e dizer: eis aí, meu querido. Não vai acontecer. Por isso a posição dele era muito clara. O Senhor não é a favor de rebelião. Quem tem o Espírito Santo faz aquilo que alegra o coração de Deus. Por isso, se nós formos cheios do Espírito Santo, nunca haverá da nossa parte deslealdade ao líder que Deus nos estabeleceu. Não haverá. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa aliança com o Senhor é registrada na terra e no céu. Não existe mais ou menos, né? Nós concluímos assim: o mundo está precisando de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Fala, o mundo está precisando de gente, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Sabe por quê? São pessoas que possam revelar sonhos, pessoas que possam orientar como resolver os problemas, pessoas que sejam leais e fiéis aos seus líderes, pessoas que possam até estar no Egito, mas que andem como se estivessem em Israel. Caráter, posicionamento, estrutura, visão, pessoas que vivam aliança com Deus, porque pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, com certeza terão uma aliança especial com Deus. Tem pessoas que às vezes tentam dizer assim: olha, o Espírito Santo é bom, mas ele não dá a salvação. Quem dá a salvação é Jesus. E a gente volta sempre na mesma tecla. Quando você recebeu a Jesus Cristo, você passou a ser salvo. Porém a palavra de Deus diz para a gente perseverar até o fim. Se a gente não perseverar até o fim, nós não receberemos a coroa. E aí? Como é que você vai conseguir vencer todos os ataques, todas as dificuldades, se o mundo aí fora cobra, e se você não estiver cheio da manifestação, cheio da alegria, do regozijo que o Espírito Santo de Deus nos coloca em aliança constante com Deus? Diz que quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Edifica, está se edificando. Quem revela as línguas, quem tem a revelação, ele abençoa a igreja. Cada dom tem uma função. E se nós entendermos isso, a primeira vez veio o dilúvio e tirou todo o povo da terra, ficou só Noé, a família dele. Ele repovoou a terra. E depois o pecado voltou e tomou novamente a terra completamente. Quando Jesus traz a salvação, ele trouxe a salvação, deu a eles a chave da salvação, mostrou a eles o caminho da salvação, mas quando ele foi embora, ele disse o quê? Ficai-vos aqui até que do alto sejais revestidos de poder, exatamente para que o povo não perdesse o que havia ganho. Hoje, eu quero conclamar você a realmente entender que o que o Senhor está procurando no meio aí de todos nós, são homens que sejam cheios do Espírito Santo, mulheres que sejam cheias do Espírito Santo, preparadas para falar daquilo que agrada o coração de Deus, porque se nós ficarmos ligados no mundo, nós vamos perder essa referência. Fica de pé, querido.
Diga: eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero viver a manifestação do Espírito Santo. É tão bom quando a gente começa a ter esse tempo particular com Ele, de falar em línguas, de chorar nos pés do Senhor, e de pedir que o Senhor tenha liberdade e vir trazer sobre nós as suas promessas. Quando o mar era um terror para o povo dele, o mar teve que se abrir. Quando as muralhas eram um grande impedimento para eles passarem e vencerem, o Senhor derrubou as muralhas. Cada passo que foi dado na Bíblia que a gente vê, olha, essa água é ruim, não dá para beber, e de repente ele fala: Moisés, pega aquela madeira que está ali do lado, joga aqui na água, e ele joga, e a água fica doce. Eu vejo as pessoas falando inglês, eu vejo as pessoas falando outras línguas por aqui, português e outras coisas mais. É como se falasse assim: nós queremos falar com Deus, então nós precisamos entrar no vocabulário dele, na intimidade dele. Nós precisamos nos permitir ser tocados por ele. E é importante que nesse momento você tenha liberdade no seu coração. O que é que está faltando para você se liberar na presença do Senhor? Você consegue fechar seus olhos um minutinho? Fechar os olhos é só para você sair fora do ambiente. É, para você sair fora. Que você possa começar a imaginar o que é que tem, sabe, aquelas coisas que tiram a sua paz, tiram a sua tranquilidade. Você já ouviu falar do poder de Deus de tantas maneiras, e hoje o Senhor está te chamando para você entrar nessa nuvem de glória. Nala shebre cantarabás, raborebeste cantarabori calachebre andarabahai. Que você possa levantar a sua mão e começar a chamar a atenção de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu não quero ser membro de uma igreja, eu quero ser uma ferramenta poderosa sua nessa igreja. Eu quero ser, Senhor, aquele que vai receber uma autoridade, mas uma autoridade, Senhor, que quando eu passar, eu possa fazer assim como Pedro fazia. Ele passava, colocava as camilhas e a sombra dele curava. Senhor, começa a visitar cada coração que está nesse lugar. Começa, Senhor, a entrar aí no particular. Deus, Tu sabes a amargura que algumas pessoas passam, talvez longe de casa, longe de familiares. Ei, canarachebriacai. Meu irmão, o Espírito de Deus quer te abraçar como um amabacandarabai, como um pai abraça o filho. Oh, ralachei, carabadarabadara, cantarabarabacarabachebria, e que dubre cantarabai, que bem, canabra súbia, e canabadabadebia, ou que nabra cantarababai, que dubi, que me dubianda, não é por babadaia sébia cai, não é por pressão, mas é por amor. Tem gente que às vezes diz: babai chaia canta, eu vou na igreja porque eu sei que se eu não for eu perco a salvação, eu vou na igreja porque eu acho que é importante ir na igreja. Amado, venha para a igreja porque Deus quer falar no seu coração e você quer ser cheio da autoridade dele para poder levar lá fora e esparramar no meio da terra. Você, Fabai, Asubri, Cantarabahai, foi escolhido, foi separado. Nabracebia ouk, nabraciantalabás, Rabadala Shebria canta. Eu sinto o Espírito Santo mexendo com pessoas aqui dentro agora. Eu sinto o Espírito Santo, quebrando barreiras aí, ó. Quantas vezes você falou com a sua própria boca: Senhor, eu quero ser usado, Senhor, eu quero sentir o que aquele povo sente, eu quero ter aquela unção que aquele povo tem.
Mas aí vem alguém e pisa no seu pé, vem uma situação e te entristece, você volta atrás e diz: acho que era só um momento, não sei. Cala duri cambadu xelebadai, ora la chique duribadácia. Ei, cambadalacébia cai, não tema, Shibra cantarabadai, eu sou o Senhor que te chama, Nibiri contoribacébia, que abre a porta para você passar, ai, calubrioquinai, não há o que possa segurar, lá pra que o dubiarrai, porque eu te chamei pelo nome, Shiricantarabadai biacébia, Ticanabachébia cai, não tema, Xeriandarabácia, comonoiacébia, porque eu tenho sim a resposta que o teu coração clama, Shepadabacantarabaday que miriacebecai, Nepalahadai, ou Kinabrachai, ainda que o teu coração esteja apertado, ainda que você em alguns momentos sinta aflição, o Senhor diz: eu sou o teu Deus para te liberar, para te restaurar, para te fortalecer. De canabacébia cai, no que dubre cantarabácia. Se você quer esse renovo na sua vida do Espírito, você tem a liberdade de sair do seu lugar. Eu tenho 5 minutinhos para você que quer renovo do Espírito na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que diz: olha, eu já senti muito de Deus, mas eu já não sinto tanto. Ei, eu não estou convidando ninguém para aceitar Jesus agora. Eu estou convidando você para ser cheio do Espírito Santo. Eu estou convidando você para ser restaurado. Eu estou convidando você para ser fortalecido. Eu estou convidando você para que quando você sair pela rua, as pessoas reconheçam a autoridade e o poder que o Deus da Baia Subicantarabadai está na Recanahai tocando. Lá socobodou que na brachéria. Irmão, ser cristão é algo muito profundo. Tem gente que tem até medo. Sabe por quê? Porque, como disse a missionária, nós somos afrontados em muitos lugares. Mas nós podemos ser afrontados, mas nós não somos abatidos. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo está em mim, não sou eu que pelejo, é Ele que peleja por mim. É o Senhor que se levanta para tomar as minhas guerras. É Ele que entra onde eu não posso entrar. É Ele que faz o que eu não posso fazer. É Ele que abre o caminho para que eu possa passar. É Ele que libera o que me impedia, bloqueava, para que eu possa te alcançar. Quando a mão de Deus se estende sobre você, meu querido, não há quem possa tirar aquilo que o Senhor já disse. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, começa a passar nessa igreja. O Senhor sabe, Pai, quantas pessoas estão aqui e quantos precisam ser cheios da Tua presença, cheios do Teu poder. Oh rabadarabacantarabadarabasubiandarabai. Ei, calachebrecácia, nobrecanta. Vai tocando, Senhor. Eu estou pedindo a Tua manifestação e o Teu poder aqui agora nesse lugar. Eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor possa começar a tocar nessas vidas de uma forma especial. Que o Senhor possa começar a trazer esse canodebacantarabaxai. Senhor, essas pessoas estão aqui na frente, são aqueles que querem ter intimidade contigo, que querem receber a manifestação do Teu Espírito, que querem receber, Senhor, a manifestação do Seu poder. E Naya subri quebida chebre anda na bracala sebe anda labai e candarabacebe a o que na bracantarabaché.